7, segundo Reis, capítulo 7, vamos ler de 1 a 9, uma palavra que Deus colocou. Eu disse para os irmãos, na primeira oportunidade que nós pregamos aqui, quando eu voltei de férias, eu falei que esta seria a direção que Deus estaria nos dando nesse ano de 2025 aqui na nossa igreja, o ano de Josué. E eu estou seguindo essa direção que Deus tem me dado dentro dessas mensagens, sermões que Deus tem trazido ao nosso coração. A Bíblia diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Irmãos, quando a Bíblia diz assim diz o Senhor, sente-se, fique calado, porque Deus vai falar, e quando Deus vai falar, tchau. Está escrito, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um senhor, em outras traduções era o capitão do exército, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e foram e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Até aqui. Eu estarei usando o capítulo 6 e o capítulo 7 também, para falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém, irmãos? O tema da mensagem: uma palavra do Senhor muda tudo. Mas a palavra que estava na minha mente é reviravolta. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos perdendo aquele desejo de buscar a Deus. Muita gente, às vezes nós estamos num lugar e parece que Deus não está ali. Porque eu creio, irmãos, que onde Deus está, não importa o pregador, não importa quem vai fazer o louvor, não importa se tem aviso, se tem isso, se tem aquilo, não importa. Onde Deus está, eu creio numa coisa, que algo sobrenatural pode acontecer. E é por isso, às vezes, que nós vamos, infelizmente, irmãos, vendo que o povo de Deus, às vezes, tem perdido a expectativa. Aquela expectativa de que Deus está aqui, algo pode acontecer. E às vezes, o que nós estamos vendo é que nossos cultos são frios, às vezes. Vemos que o louvor, às vezes, é frio, é um louvor pragmático. Às vezes nós observamos que as pregações não mexem mais com a gente. E isso acontece por causa de um detalhe, porque nós
perdemos a expectativa de que, se Deus está aqui, algo tremendo, algo poderoso pode acontecer. Deus, queridos, Ele tem um desejo de que nós tenhamos o coração alinhado com o coração dEle, para entendermos qual é a vontade dEle. E eu vejo, queridos, que nós, às vezes, temos algo que custou muito caro para nós, nós não damos valor, que é o livre-arbítrio. Deus não queria fazer de nós um escravo. Deus não queria nos governar. Deus queria, irmãos, nos direcionar, nos conduzir. Deus não queria que eu fosse escravo dele. Deus quer me conduzir. Mas o grande problema que nós vemos, irmãos, é que em vez de nos conduzir, nós de deixarmos Deus nos conduzir, nós infelizmente queremos conduzir a nossa vida do nosso jeito. E é por isso que nós só vamos fazendo coisas erradas, só vamos batendo a cabeça. E quando nós, irmãos, perdemos esta expectativa, nós passamos dias difíceis e nós infelizmente vamos acabando morrendo. E eu vejo, queridos, que nós estamos vivendo num tempo de muitas informações. Um tempo onde a internet, irmãos, quando você quer usar a internet para te ajudar, ela é boa demais. Mas quando você quer usar a internet para descobrir coisas que não prestam, ela ensina tudo que não presta. Ensina você a ser contra dízimo, ensina você a ser contra pastor, ensina você a cultuar em casa, a achar que não precisa mais de estar no meio do povo de Deus, ensina você tantas coisas, e infelizmente, irmãos, dentro da palavra de Deus. Eu me lembro quando eu estudava no seminário, e eu sou apaixonado pela carta de Paulo aos Gálatas. Paulo, ele diz, mesmo que um anjo pregue para vocês outro evangelho, que seja maldito. O evangelho, irmãos, o evangelho é um só. O evangelho não tem dois evangelhos. E é interessante que a palavra outro ali, evangelho, é um outro diferente. Não é um outro igual. Existem duas palavras no grego para outro, um outro que é igual e um outro que é diferente. E Paulo usa ali a palavra outro diferente, ou seja, o evangelho que é pregado às vezes de forma que é diferente daquele que você ouviu da palavra de Deus, considere este evangelho uma maldição. Porque o diabo, irmãos, ele usa a palavra para, infelizmente, influenciar, nos tirar da presença do Senhor, nos tirar da comunhão com o Senhor. A igreja, irmãos, nós precisamos de entender que o que mais que nós precisamos não é de mais pregações. O que nós precisamos é de corações que ardam pela presença de Deus, corações que queimem pela presença de Deus. É disso que nós estamos precisando em nossas igrejas. A igreja precisa voltar ao primeiro amor, irmãos. Primeiro amor, a igreja precisa entender isso. É aquilo que o Senhor disse em Apocalipse, que nós devemos voltar ao primeiro amor. Ou seja, aquele tempo onde uma palavra tocava o nosso coração, aquele tempo que um louvor mexia com a gente. Eu sou do tempo que se cantava nas estrelas, eu ouço a sua voz. E irmãos, eu quero dizer para você que eu sou do tempo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estas músicas tocavam, mexiam comigo. E parece que hoje nós temos muitos melhores louvores, mas parece que o povo, infelizmente, seu coração não está mais ardendo pela presença de Deus. Eu não sei você, mas quando eu estou num lugar, seja na minha casa, lá no meu sofá, seja dentro do meu carro, seja em qualquer lugar que eu estou adorando ao Senhor e eu sinto a presença dEle, é como se eu estivesse no lugar mais protegido do mundo. É como aquele momento em que Deus fala, eu estou com você, pronto. Eu estou no lugar mais protegido. Eu estou no lugar onde nada me toca, onde ninguém me toca. Meus irmãos, eu sinto que a igreja precisa entender isso, que nós precisamos de buscar a presença do Senhor, e ao sentirmos a presença dEle, nós vamos orar a palavra do Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém, irmãos? Queridos, o texto que nós lemos é um texto que ele tem um contexto. Capítulo 6 nos mostra que Samaria, ela estava cercada. A Bíblia diz que ninguém saía, ninguém entrava. E esta era uma estratégia do rei Ben-Hadad
Ben-Hadad, ele cercou Samaria. A ideia de cercar uma cidade era o seguinte: eu não vou precisar de nenhum soldado meu, vai precisar de entrar na batalha, eles não vão morrer. Então ele cercava, não entrava comida, não entrava, e ele fechava a água que entrava na cidade. Então aquele povo estava ali cercado, e ninguém entrava nem saía, então iam até morrer. A situação ficava de forma onde ele chegaria ali com aquele cerco, um cerco prolongado, ele simplesmente entraria e pronto, o exército se renderia porque não tinha força nenhuma. Eu quero ler 2 Reis capítulo 6, a partir do versículo de número 24, para você entender o que estava acontecendo ali. 2 Reis 6, de 24 a 30, a palavra do Senhor diz assim: sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, pois que eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Irmãos, cabeça de jumento era considerado pelo judeu animal imundo. Agora tem uma outra coisa: a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Esterco de pomba. Alguém aqui já comeu esterco de pomba? Alguém aqui já comeu cabeça de jumento? Era isso que eles estavam vendendo para comer. Esterco de pomba, irmão, servia como sal. Esterco de pomba servia para acender as lamparinas. Esterco de pomba também servia para comer quando não tinha nada. Então eles estavam comendo cabeça de jumento e esterco de pombas. E a Bíblia diz: sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, ela escondeu o seu filho. Imagine, Franciele, situação. Que situação. Nós vamos comer a Ana Gabriela hoje, tá bom? E amanhã a Bruna vai dar a Cecília para a gente comer, né? Nós vamos comer o Davi, e amanhã dá o Emanuel. Era essa a situação, canibalismo, irmãos. Era isso que estava acontecendo em Samaria. Eu fico imaginando que coisa horrível que estava acontecendo. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes, ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E assim, somente até aqui. Meus irmãos, cena chocante de desespero, canibalismo, cabeça de jumento, cocô de pomba. Eu nem imagino um negócio desse, mas era isso que estava acontecendo. Mas diga assim para o seu irmão: em um tempo como este, Deus sempre levanta um profeta. Diga: Deus sempre levanta um profeta. O rei Jorão estava em desespero. Como eu vou resolver essa crise? Como é que eu vou resolver isso? Chegou a culpar o profeta Eliseu, porque ele disse no versículo 31 assim: me faça Deus, e outro tanto se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. A culpa é de Eliseu, é sempre do profeta. A culpa é do pastor, a culpa é do líder. E nesse momento, irmãos, nós vemos que a nação estava sem saída, colapso econômico, social, espiritual, estava tudo ruim. Parecia que um ponto final, acabou a cidade de Samaria, acabou esse município aqui, acabou, ou seja, fim. Mas esse cenário, irmãos, nesse cenário todo ruim, de canibalismo, cenário de fome, pessoas estavam morrendo de fome. Neste cenário, nós observamos que Deus fez uma reviravolta. Fale com o seu irmão: Deus vai fazer uma reviravolta. E lá no capítulo, nós vemos que no versículo número 1 do texto que nós lemos, do capítulo 7,
o profeta Eliseu se levanta e disse: amanhã, diga assim, amanhã, diga de novo, amanhã. A Bíblia diz: quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Amanhã vai ter farinha, amanhã vai ter trigo, amanhã vai ter farinha, amanhã vai ter trigo. Eu quero dizer para você uma coisa, preste atenção: a voz de Deus é totalmente descomprometida com a situação que você está vivendo. Deus não tem comprometimento com a situação que você está vivendo. Uma declaração absurda. Como é que pode acontecer isso? A realidade que eu estou vivendo é outra, totalmente contrária. O que está acontecendo comigo não é isto que o profeta está dizendo. Mas eu quero falar para você que Deus não está limitado às circunstâncias. Versículo 2 diz: porém, um senhor, era um capitão em algumas traduções, desacreditou na palavra do profeta. O rei também desacreditou. As pessoas não acreditaram na palavra do profeta Eliseu. A Bíblia diz então que naquele momento, ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia fazer isso, eles não estavam acreditando naquilo. Havia um ceticismo no coração deles. Eu estou aqui como profeta do Senhor sobre a sua vida. Eu não sou Eliseu, eu sou Elias. E eu creio que eu sou profeta de Deus aqui nesta noite. Eu quero falar para você o seguinte: cuidado quando Deus libera uma palavra, creia. Quando Deus libera uma palavra, creia. Porque quem vence a batalha, irmãos, não é a pessoa que apenas está com dúvida, a pessoa que está com dúvida. Quem vence a batalha, irmãos, é aquele que crê na palavra do Senhor. É difícil, porque isso que o profeta está pregando não combina com aquilo que eu estou vivendo. Mas eu quero falar para você, não sei por que Deus está falando isso, mas eu estou dizendo: amanhã vai ser diferente. Amanhã vai ser diferente. Queridos, Deus quer que nós creiamos. Não é por acaso que você está aqui hoje. Não é por acaso que você está aqui hoje. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir esta palavra. Para quê? Porque, queridos, às vezes, infelizmente, pessoas lá fora, que não estão dentro da casa do Senhor, que não estão na presença do Senhor, vão crer naquilo que você está ouvindo. Tem pessoas que eu já ouvi, irmãos, traficantes crendo que Deus vai fazer algo para eles. Eu nunca me esqueço das palavras do pastor Luiz Hermínio, o seu testemunho, ele dizendo que estava lá no tráfico, lá vendendo drogas, e ele crendo naquilo que Deus iria fazer na vida dele. Porque, irmãos, Deus nesta noite, Ele quer dizer para você uma coisa, que infelizmente a sua frieza não está deixando você crer. Você se tornou um crente frio, você não está crendo mais na palavra do Senhor. Igreja Batista Viva, nós devemos entender que não podemos ser uma igreja fria, nós temos que crer na palavra do Senhor. E Deus manda dizer: amanhã acaba a sua humilhação em nome de Jesus. A estas horas, irmãos, você não vai ter que comer cabeça de jumento nem cocô de pomba. Eliseu estava dizendo isso, estava profetizando: amanhã você não vai comer cabeça de pomba, cabeça de jumento e nem cocô de pomba. Você não vai. Irmãos, eu creio no que o profeta está profetizando aqui. Vai acontecer uma reviravolta na sua vida. Você que está me ouvindo, você que está na cozinha, você que está no Kids, vai acontecer uma reviravolta na sua vida. E eu estava lendo esse texto e fiquei meditando nele a semana inteira, meditando nele. E Deus disse assim: olha, no meio do caos, Deus levantou um profeta que disse amanhã. E eu falei: mas onde é que está essa palavra amanhã na Bíblia também? E eu fui para Josué 3,5, que diz: o Senhor diz: santificai-vos, porque amanhã
o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Queridos, o que eu quero dizer é o seguinte: por que Deus disse? Deus podia fazer na hora. Vou acabar com isso aqui agora. Não, Deus disse amanhã. Por que amanhã? Porque Deus quer mudar você. Deus quer me mudar. Deus quer mudar o meu jeito de viver. Deus quer que eu me consagre a Ele. Deus quer que eu mude de atitude, irmãos. Tem coisas, irmãos, que nós temos que entender, que Deus quer que nós nos consagremos a Ele. Ele quer que nós mudemos a nossa maneira de viver, o nosso jeito de viver, o nosso compromisso com Ele. Ele quer mudar as nossas vidas. É por causa disso que Ele dá um tempo para você. Mas eu digo para você, a palavra diz amanhã. Deus está nos dando 24 horas para nos prepararmos para Ele fazer algo na minha vida e na sua vida. Amanhã é dia 19, não é, irmãos? 19 de maio. Alguém faz aniversário aqui amanhã? Olha lá o Pedro. Hein? Depois da manhã. Amém. Quero falar para você, diga para o seu irmão: amanhã Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida. Diga de novo para ele acreditar. Seja profeta da vida dele. Diga: amanhã Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida. Prepare-se para comer coisas que você nem imagina. Prepare-se para comer coisas que você nem imagina. Porque eu declaro, irmãos, que tudo que está de pernas para o ar, Deus manda dizer que Ele vai mudar tudo em sua vida. Diga assim: amanhã. Queridos, por que é que eu ouço a voz da minha alma? Não tem jeito. Minha vida, vou falar uma palavra que não é palavrão não, tá, irmão? Está na Bíblia, é uma desgraça. Nada dá certo para mim. Minha família é uma família pobre. Tudo que eu faço dá errado. O diabo vem e fala. Você ouve a sua alma, você ouve o diabo, mas não quer ouvir a voz de Deus. Você não quer ouvir a voz de Deus. Mas o Senhor manda dizer: amanhã, a estas horas, vai ter dignidade na sua vida. Deus está dizendo: olha, escute, eu vou te sustentar. Eu vou mudar tudo na sua vida. Mas você precisa se preparar em nome de Jesus. Você precisa se consagrar a mim. Se consagrar é se separar para o Senhor. Aí Deus muda a sua história. Deus muda tudo. Meu querido, o profeta disse: amanhã. Preste atenção para não perder a sensibilidade da palavra do Senhor. O capitão não acreditou, o rei não acreditou, a nação não acreditou. 4 leprosos, a Bíblia diz que eles estavam à porta. Esses 4 leprosos estavam à entrada da porta. Eles ouviram a conversa, irmãos. Eu creio que ela correu por Samaria. Eles ouviram aquela palavra, a palavra do profeta Eliseu. Eram 4 homens que não tinham nada para perder. É muito fácil, irmãos, ouvir Deus quando nós temos muito pouco. Mas tem gente que quando começa a ter muito, não ouve mais a Deus. Antigamente eu orava 3 vezes, de manhã, de tarde, de noite. Aí começou, os problemas acabaram, começou a ter um pouquinho de dinheiro, começou a viver melhor, para de vir a igreja, para de vir aos cultos, para de orar, para de ler a palavra. É muito fácil perder, irmãos, a sensibilidade. O rei, o capitão, eles não creram, zombaram de Eliseu, porque ele disse: olha, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas não se preocupe, irmãos, com aqueles que zombam, com aqueles que não acreditam. Você tem que crer na palavra do Senhor. Não creia na voz do diabo. Não creia na voz de pessoas que não
acredita, não crê em Deus, ouça a voz de Deus e guarde no seu coração. Como diz a palavra, escondi a tua palavra no meu coração. Esconda a palavra do Senhor no seu coração. Eu quero dizer que você vai sair dessa situação. Os 4 leprosos, irmãos, que viviam à margem da sociedade, eram pessoas excluídas, eram considerados imundos. Quando eles estavam indo para um lugar, se tivesse alguém, eles gritavam: imundo, imundo, leproso chegando. Então as pessoas saíam, as pessoas eles não tinham. Quando alguém era considerado pelo sacerdote leproso, ele tinha que ir para um lugar onde ele só iria encontrar leprosos. Qualquer dia desse eu prego sobre os 10 leprosos, tem algo preparado lá. Então eles iriam apenas para se encontrar com aqueles homens. E esses 4 leprosos estavam juntos. Talvez, irmãos, não sei se você já viu, eu já fui em lugar de leprosário, sem nariz, sem orelha, sem dedos, pessoas com parte da boca comida, o rosto comido, pessoas deformadas, pessoas fedidas. Eles estavam ali, não tinham nada a perder. E naquele momento, irmãos, eles eram pessoas que estavam feridas. Mas naquele momento, irmãos, nós vemos que a Bíblia diz que eles foram os primeiros a experimentar a reviravolta de Deus. Eles foram os primeiros a experimentarem uma mudança de Deus em suas vidas. Os outros não acreditaram, mas eles creram. E eu quero dizer para você: comece a marchar em direção ao lugar de derrota, porque você vai chegar e vai bater o seu pé e vai dizer: o Senhor profetizou sobre a minha vida que eu vou vencer esta situação. O Senhor profetizou que vai mudar tudo na minha vida, e eu creio em nome de Jesus. Você tem que marchar, e eles marcharam, irmãos. E eu quero nesta noite dizer para você: não tenha medo de caminhar. Eu quero falar para você que Deus, quando você entrega nas mãos dele a sua família, quando você entrega os seus problemas nas mãos de Deus, seus filhos na mão de Deus, quando você entrega tudo nas mãos de Deus, eu quero dizer para você uma coisa: o que você vai ter que ouvir é somente a voz de Deus que vai dar direção para você. Não ouça outras vozes. Pare de olhar para quem você é. Pare de olhar para quem você é. Olhe, irmãos, para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não fique olhando para aquilo que você não pode fazer, para aquilo que você não tem. Olhe para Deus. Como diz Jesus, olhando, a palavra diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olhe para Ele, não tire os olhos dele. A Bíblia nos diz então, irmãos, que naquele momento eles só tinham uma escolha. E aquela escolha deles, irmãos, uma escolha que realmente mudou, não a história deles somente, mas a história de toda a Samaria. Às vezes uma atitude que você vai tomar vai mudar a sua história, vai mudar a história da sua família, vai mudar a história de toda a sua geração. Os 4 leprosos, eles vão se arrastando talvez com as pernas machucadas, eles vão se arrastando, mas eles vão. E eu quero ler o versículo número 6 para vocês. Versículo número 6, que a Bíblia diz assim: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros, ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército. Solta para mim o som aí, faz favor. É mais ou menos assim. Ouça só, irmãos. Só ouça. Ouça aí. Quantos leprosos, irmãos? Diga 4. Quantos leprosos, irmãos? Segura aí que vai botar no... Quantos leprosos, irmãos? Diga 4. 4 leprosos. Eles fizeram um barulho. Eles foram marchando, arrastando. E Deus colocou lá dentro do arraial dos sírios. Ben-Hadad todo seguro. Vamos avançar contra essa cidade. Deus colocou um som muito melhor do que esse nosso lá no arraial. Deus colocou um som barulhento lá. Quantos leprosos, irmãos? Diga 4, solta de novo, meu filho. Olha o barulho que eles estão. Olha o barulho que 4 leprosos marchando. Olha o barulho. Pode aumentar o negócio, meu irmão. Falhou? Aumenta, pode aumentar, irmão. Pode aumentar.
Samaria está cercada, irmãos. Samaria está cercada. E ele disse então: olha, eles alugaram, eles fizeram um acordo, uma aliança, fizeram aliança. E nesse momento, a Bíblia diz, irmãos, que eles largaram tudo para trás. Diga assim: Deus é fiel. Diga: o meu Deus não mente. Diga de novo: meu Deus não mente. O que Ele falou vai acontecer. Tudo o que você tem que fazer é andar e confiar. E os leprosos, eles foram, e enquanto eles iam, o barulho foi aumentando, 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 e parecia que era um grande exército. Tinham cavalos, tinham carros, e aquele barulho chegou ao ouvido de todo o exército da Síria, e eles disseram: vamos embora. E a Bíblia diz que eles largaram tudo para trás, tudo: ouro, prata, comida, cavalos. A Bíblia diz que jumentos. Largaram tudo, as tendas, largaram tudo porque queriam salvar, como diz o versículo 7, e fugiram para salvarem a sua vida. Mas não tinha exército. Não tinha exército. O que tinha eram 4 leprosos que marchavam. Por que eles fizeram? Por que Deus fez isso? Porque Deus é fiel. O que Deus falou com você, Ele vai fazer, irmãos. O grande problema do povo de Deus é que vem para a casa de Deus. Infelizmente, irmãos, como disse o pastor Cláudio, você se prepara em casa para o culto, irmãos. Você tem que se preparar em casa, você tem que orar em casa. Senhor, que o culto fale comigo, Senhor, que eu vá para lá e que a palavra toque o meu coração, Senhor, que eu vá para lá, para aquele lugar, e que o Senhor venha mudar aquilo que precisa mudar em mim, Senhor, que eu seja transformado, que as coisas modifiquem na minha vida. Houve, irmãos, naquele momento uma reviravolta, e eu quero dizer para você: talvez você não tenha cara de vencedor, talvez você tenha cara de leproso. Pastor, eu tenho mais cara de leproso que de vencedor. Mas, irmãos, eu quero só dizer para você o seguinte: você tem que ser doido. E o crente é doido, irmãos. Nós somos doidos. Você é doido, eu sou doido. Acreditar que um homem entra no ventre de um peixe e fica lá e sai depois de 3 dias, irmãos, você tem que ser doido. Acreditar que um homem entra numa fornalha 7 vezes mais aquecida e nem um fio de cabelo é queimado, tem que ser doido. Se disser isso para um incrédulo, para um ateu, ele vai dizer: você é doido, você vai acreditar num negócio desse? Você vai acreditar que um leão com fome não comeu aquele homem? Você vai acreditar que muralhas com 5 metros de largura caíram sem eles terem uma arma atômica? Não! Mas eu quero falar para você o seguinte: Deus está falando. Acredite na minha palavra, é amanhã, toda cilada vai cair. Deus vai fazer um barulho tremendo na sua vida. Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida, em nome de Jesus. Os leprosos não podiam entrar na cidade, irmãos, eram leprosos. Mas no versículo número 4, nós vemos que eles disseram: se nós entrarmos na cidade, há fome na cidade, morreremos ali. Se ficarmos aqui também morreremos. Mas eles tomaram uma atitude. Eles decidiram agir. Diga para o seu irmão: decida agir. Decida agir, não fique parado. Irmãos, às vezes você simplesmente fica de braços cruzados. Sua vida não muda porque você não decide agir. Você fica parado, irmãos, pare de ficar parado. Eu quero dizer para você uma coisa, queridos: nós, em momentos de desespero, nós temos que ter uma fé ousada. Eu creio naquilo que Deus falou sobre mim, aquilo que Deus falou a respeito de mim. Eu creio que Ele vai mudar a minha história. E quando eles chegam no arraial dos sírios, naquele momento, Deus causou aquele estrondo sobrenatural, e os sírios foram todos embora, porque pensavam que seriam atacados. E eu quero dizer para você: o impossível se tornou realidade. Diga: o impossível se tornou realidade. Diga para o seu irmão: pare de olhar para aquilo que você não tem. Pare de olhar para aquilo que você não tem. Porque esses homens marginalizados se tornaram os primeiros a verem
a providência divina. A Bíblia diz que eles comeram, versículo 8, beberam, tomaram dali prata, tomaram dali ouro e roupas. Eles comeram, beberam, versículo 8, comeram, beberam. Os outros estavam com fome. Está todo mundo lá morrendo de fome, comendo cabeça de jumento, comendo cocô de pomba. E eles estavam lá, comeram, beberam, pegaram ouro, pegaram prata. Estavam vivendo a palavra do Senhor naquele momento. E meus irmãos, eles disseram: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Não fazemos bem. Eu quero que você levante as suas mãos e diga assim: eu vou, Senhor. Diga assim: eu vou, Senhor. Eu vou, Senhor. Amém. Vai em direção ao seu inimigo, porque Deus vai fazer um barulho, irmãos. Deus vai fazer um barulho. Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida espiritual, na sua família, na sua vida financeira. Deus vai fazer uma reviravolta nos seus negócios. Deus vai fazer uma reviravolta na sua saúde. Deus vai fazer uma reviravolta enquanto você caminha, enquanto você está caminhando. Deus vai fazer uma reviravolta. Deus vai mudar tudo. Se você crê, diga amém, dá glória a Deus, bata a palma para o Senhor e diga: eu creio. Você pode até dizer: eu nem viria aqui hoje, pastor. Estou recebendo esta palavra, eu nem viria aqui hoje. É como alguém que chega, quando o pastor termina de pregar, você chega, o pastor diz: pastor, essa palavra se não serviu para ninguém, serviu para mim. É porque Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. E eu creio, irmãos, que Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui, e onde Deus está, o sobrenatural vai acontecer para a glória dele. Não é para a glória de pastor Elias da Batista Viva, é para a glória de Deus. O sobrenatural dele vai acontecer. Deus vai derramar poder sobre este lugar. E eu vejo, irmãos, que houve uma reviravolta. A reviravolta na vida dos leprosos, a reviravolta na cidade de Samaria, a reviravolta na história de Israel. Está contado aqui o que aconteceu naquele dia. Por causa de uma palavra de Deus, Deus mudou tudo na história daquele povo, na história, irmãos, daqueles leprosos, na história da cidade de Samaria. Eu quero dizer para você uma coisa: quando Deus decide agir, ouça essa palavra. Não há cerco que permaneça, não há fome que resista, não há porta que fique fechada, não há inimigo que se levante que não caia. Os muros vão cair, o rio vai ser aberto, a doença vai ser curada, e aquilo que planejam contra você vai cair por terra em nome de Jesus. Nessa hora, irmãos, não importa o que você tem, importa que você creia. Deus está dizendo que vai prover tudo o que você precisa. Você está precisando, diga amém. Deus manda dizer para você: eu não te abandonei. Deus não te abandonou. Deus manda dizer: eu vou te levantar. Diga para o seu irmão: Deus manda dizer: eu vou te levantar. Diga assim: eu vou fazer. Deus manda dizer: eu vou fazer um barulho muito alto em sua vida. Diga para a pessoa assim que está do seu lado: amanhã, prepare-se. É por isso que vai acontecer amanhã. Eu estou te dando a oportunidade para se preparar para o dia de amanhã. O dia de amanhã. Porque, irmãos, escute o que eu vou dizer aqui. O meu Deus, Ele abre o mar. O meu Deus, Ele abre o rio. O meu Deus faz água sair da rocha. O meu Deus, Ele faz os leões, irmãos, quando estão com fome, você entra na cova dos leões, Ele fala: leão, fica calado, fecha sua boca. Hoje vocês estão de jejum. Amanhã vocês vão comer, mas hoje vocês estão de jejum. Você entra na fornalha de fogo, Deus te protege, meu querido. Deus, o meu Deus é um Deus que cura doenças, é um Deus que ressuscita mortos. O meu Deus é que transforma a água em vinho. O meu Deus é aquele que faz da estéril ser mãe de filhos. Meu Deus é aquele que manda a tempestade e o mar se acalmarem, o vento se acalmarem. O meu Deus é estrategista. Meu Deus é aquele que te dá vitória com a minoria. Você pensa que vai ganhar porque você tem a maioria com você? Não, Ele vai te dar com a minoria, para mostrar para mim e para você que é Ele quem está fazendo.
O meu Deus acalma o vento. O meu Deus me cura. Ele não somente me salva, Ele me cura. O meu Deus me tira do buraco. Se eu estiver afundando, Ele estende a mão e me tira. O meu Deus, quando dá uma promessa, todo mundo pode se levantar contra mim, que Ele vai me conduzir para chegar no lugar onde Ele quer que eu esteja, para me abençoar. Diga assim: o meu Deus é o Deus das reviravoltas. Diga assim: o meu Deus é o Deus das reviravoltas. Talvez você se sinta hoje como Samaria, cercado, sem saída, em desespero. Talvez como os leprosos, rejeitado, esquecido, à margem. Mas há um Deus que muda histórias. Em 24 horas. Diga assim: a reviravolta de Deus não depende do cenário, mas da sua palavra. A palavra de Deus esteja sobre a sua vida nesta noite. Que a palavra de Deus esteja sobre a sua vida nesta noite. Deus quer mudar a sua história, mas você precisa de crer. Não creia no que o pastor está falando, creia na palavra que Deus tocou no seu coração, irmãos. Eu sou profeta, mas Deus manda eu falar esta palavra. Deus manda eu trazer esta palavra hoje aqui para você. Está tudo errado, está tudo esquisito, pastor. Pastor, não vejo saída, pastor. Eu estou cercado, pastor. Tudo que eu tento dá errado. Mas eu quero falar para você. Deus não precisa de um cenário novo, de algo novo para modificar tudo na sua vida. O que Deus precisa é apenas que você creia na palavra dEle. Tem uma música aqui que eu não sei se os meninos vão cantar. Meninos e meninas vão cantar. Olhou, tá? Meninos e meninas, né? O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar. Mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril Ele faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz: Deus te dá escape e livramento. O inimigo, ele tenta laço e embaraço para te envergonhar, mas não vai, não vai, não vai. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte de Jeová. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, eu sou contigo. Deus, Ele já tem um caminho aberto pelas águas. Ele faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz: Deus te dá escape e livramento. Você crê, diga amém. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. Vocês não são obrigados a cantar essa música. Se quiser, amém. Eu quero perguntar nesta noite, se alguém aqui nesta noite eu gostaria de voltar para Jesus ou aceitar Jesus. Alguém aqui nesta noite que entendeu a palavra, que a sua vida está desse jeito, mas que você hoje quer voltar para o Senhor. Você quer aceitar Jesus. Você entendeu a palavra, você quer mudar tudo na sua vida. Eu quero chamar você para vir aqui à frente. Sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar por você. Alguém aqui nesta noite gostaria de tomar essa decisão? Você vai tomar a melhor decisão da sua vida. A decisão de aceitar Jesus, a decisão de dizer: Senhor, eu quero que o Senhor mude tudo na minha vida. Eu preciso, eu necessito que o Senhor mude. Alguém aqui nessa noite? Não se sinta pressionado. O Espírito Santo está falando no seu coração. Se Deus está falando no seu coração, as pernas tremem, o coração bate mais forte. Aconteceu isso comigo no dia que eu aceitei Jesus, e eu fui lá na frente. Eu estou te convidando para tomar essa decisão agora. Você que está afastado da comunhão, é o momento de você vir. É o momento de você vir, aceitar o Senhor, dizer: Senhor, eu quero que o Senhor mude tudo. Tem algumas coisas que você não tem jeito de mudar. Não tem como você mudar se você não colocar a sua vida nas mãos do Senhor.
Não tem como mudar, é colocar na vida nas mãos do Senhor. Amém? Deus abençoe esse casal, amém. Gente, cadê o pessoal para chegar aqui junto? Eu quero perguntar para você que está afastado da comunhão, você não quer voltar nesta noite? Este é o momento de você dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Você não precisa ficar preocupado: eu não sou casado, eu tenho vício. Não, Deus não está perguntando nada, Deus está perguntando se você quer mudar a sua vida. O resto é com Ele. Não é com você, é com Ele. Quem muda é Deus, não é você. Quem muda é Deus. Você quer nesse momento, vem aqui à frente, como este casal, vem aqui à frente. Vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero entregar a sua vida nas mãos de Deus. Este é o momento de você dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Amém? Há mais alguém? Deus está falando contigo. É o momento de você sair do seu lugar e vir dizer: Senhor, eu quero, eu preciso que mude tudo na minha vida. Tudo. Porque eu me sinto como os leprosos, eu me sinto como eles, que eu estava para lá, eu sou rejeitado, eu estou cercado de problemas. Mas Deus nessa noite quer mudar a sua vida. Está te chamando para vir aqui. Há mais alguém nesta noite? Deus está te chamando para vir aqui. Deus está tocando no seu coração. Quero abençoar, Pai, a vida deste homem. Como é que é seu nome? É o Fernando, Pai. Como é que é seu nome? Hein? Adneia. Estão na nossa cidade, Pai, vieram de outro lugar. Já estão vindo aqui, Pai. O Senhor conhece o coração do Fernando e da Adneia. Foram convidados da irmã Paula. Eu quero abençoar este casal, a decisão que eles estão tomando. Aqui não tem, Pai. Aqui nós não temos esse negócio de ficar enganando as pessoas. Eu os chamei para tomar uma decisão de aceitar ao Senhor. Que esta decisão, Pai, é a melhor decisão, a decisão mais importante de suas vidas. É a decisão que eles tomam de entender que o Senhor quer dirigir as suas vidas. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Eu os abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir depois que a Paula vai tomar o nome deles dois. Vai lá no gabinete, a secretaria pega o nome deles dois, endereço, você sabe, conhece. Pode sentar, Fernando, pode sentar, Adneia. Queridos, agora é com vocês. Todos aqui. Se você crê na palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus, se você crê que Deus pode mudar a sua história, se você crê que Deus pode mudar tudo que está acontecendo na sua vida, Deus pode te curar, Deus está aqui. Eu creio que Deus pode fazer o sobrenatural nesse lugar. Eu creio que Deus pode modificar tudo na sua vida. Eu creio que Ele pode fazer algo tremendo, maravilhoso. Eu creio que essa sua história pode mudar hoje. E Deus está falando amanhã, 24 horas para mudar. 24 horas para mudar. Eu creio que Deus vai mudar a sua história em 24 horas. Quem crê, diga amém. Diga aleluia. Eu não sei como, eu só vou caminhar como leproso. Deus vai fazer barulho. Sem embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não, porque eu estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, estou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto.
deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos agora. Pode cantar, Marcelo. Se feche seus olhos, ouça a voz do teu servo. Só ouça, irmão. Não cante não, só ouça. Quem vai cantar é o Marcelo. Mesmo que bradado alto, não temo, estou contigo. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradado alto, não temo, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Deus já cante, igreja, pode cantar, igreja. Levante a sua voz agora. Levante a sua voz. Cante bem alto. Em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Amém. Eu quero que você diga assim: eu quero ser. Diga: eu quero ser como os 4 leprosos que creram na palavra do Senhor. Diga: eu quero ser como os 4 leprosos que creram na palavra do Senhor. Deus mudou tudo na vida dos 4 leprosos. Deus mudou a história de Samaria. Deus mudou a história do rei. Deus mudou a história daquele lugar. E Deus nesta noite manda dizer para você: amanhã, Deus vai mover. Deus vai fazer barulho em sua vida. Deus vai fazer barulho em sua vida. Amanhã, quem crê diga amém. Que não seja, Pai, apenas uma palavra, apenas um culto, porque o Senhor está aqui. Eu não me esqueço daquela palavra que preguei de Isaías 6, que a orla do seu manto enchia o templo. Eu creio que o Senhor está aqui nesse lugar, e porque o Senhor está aqui, algo sobrenatural pode acontecer. Pai, eu quero pedir que toda frieza, toda ansiedade, todo medo, toda tristeza, nesta noite, Pai, saia em nome de Jesus.
Toda dúvida, Pai, caia por terra agora. Que nós não sejamos como o capitão do exército, que nós não sejamos como o rei, que nós não sejamos como o povo de Samaria, mas que nós que estamos ouvindo a tua voz, sejamos como 4 leprosos, que ouviram e creram. O impossível aconteceu, o milagre veio, e aquela nação foi salva. O capitão, Pai, que não creu, o profeta disse que ele veria o que iria acontecer, mas ele não comeria. Ele estava na porta. Olha o que acontece com o incrédulo, que zombou do profeta. Não zombe do profeta. Estava na porta, o atropelaram e ele morreu. Quem não crê na palavra do Senhor morre. Não estou falando fisicamente, mas pode também morrer fisicamente. Morre, infelizmente. Vai ver os outros alcançando coisas extraordinárias, maravilhosas, mas ele não vai alcançar, porque o Senhor abençoa aqueles que creem nele. O texto de 2 Reis 7:1 diz: assim diz o Senhor, amanhã, assim diz o Senhor, amanhã, assim diz o Senhor, amanhã, assim diz o Senhor, amanhã. Não é hoje, é amanhã. Amanhã Deus vai fazer coisas extraordinárias. Não importa, o diabo vai se levantar, mas já caiu por terra, porque quando Deus diz que vai acontecer, Ele é fiel, Ele guarda, Ele protege. O nosso Deus acalma o vento, o nosso Deus faz a tempestade parar, o nosso Deus faz da estéril ser mãe de filhos. Ei, chorou cantaramas, torou daramas. Ei, daramasi cantaramacho. Ele demandaraçou. Agora mandará se cantaramas. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape, livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz volver muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Pai, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você pode dizer que você ama Deus? Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Se o Senhor fosse de carne e osso, eu queria te abraçar agora, Pai. Dizer que eu te amo e eu creio no Senhor. Se você crê, diga também: eu te amo, Senhor. Que Deus continue falando no seu coração. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vão na paz, irmãos. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Amanhã, depois você conta, em nome de Jesus. Vai na paz. Ao vento,
aquele que aquieta o mar.